Olá, associado, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live do Clube do Conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, vida e trabalho. A convidada de hoje vai ser a Andréia. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Andréia de Souza, que ela é psicóloga, clínica e organizacional, tá bom? Eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente, mas agora eu queria dar aqueles famosos recadinhos, né, para você associado que está assistindo a nossa live do Clube do Conhecimento. Nós teremos esse mês de junho evento no Clube Megaville. Nos dias 4 e 5 a gente vai ter Arraiá, festa junina, no nosso Clube Megaville. Você que gosta, você que já frequentou o clube, não perca essa oportunidade. A gente vai ter várias barracas de comida típica, né? Então vai ter bastante coisa legal lá no Megaville. E uma novidade, até o final de setembro a gente tem um valor de convidado promocional. O Megaville deu essa incrível novidade pra gente. Então até o final de setembro o valor do convidado assiste está por R$30, isso mesmo. Então a gente pagava 56. Então até o final de setembro, 30 de setembro, a gente está com um valor promocional de R$30 para você levar seus convidados no Clube Megaville. Tá bom? Tem novidades também lá na área do associado. Você que não tem esse costume de acessar, acessa lá para você ver as novidades. Tem novidades no Benefício Clube, tem bastante coisa legal. Tá bom? Acessa lá nossos banners que vocês vão estar por dentro dessas novidades que a gente traz aqui em primeira mão para vocês. A Andréia já está aqui conosco na live. Vou convidar ela para entrar na nossa live. Antes disso, eu queria dar um recado. Ela vai estar hoje conosco, né? E ela vai sortear um livro sobre saúde emocional. Então, se você quiser participar desse sorteio, tem uma caixinha aqui embaixo, que é uma caixinha de pergunta, que é para você mandar a sua pergunta. Ela fica com uma interrogação em cima. Então, se você quiser participar desse sorteio, coloque o seu nome lá, que é um livro sobre saúde emocional, de autoria dela, tá bom? E também uma sessão de Little Coaching. Vou até confirmar com ela se a gente vai fazer 2 sorteios ou se a gente vai fazer um sorteio para a mesma pessoa ganhar as 2, mas eu acho que são os 2, né? Vou até confirmar com ela, assim que ela entrar na live, a gente confirma essa informação. Mas então seremos 2 sorteios. Um sobre o livro sobre saúde emocional e o outro a sessão de Little Coaching, que também vai ser com ela, tá bom? Vou colocar ela aqui na nossa live. Prontinho, tá convidada. Aguardando o aceite do convite. Já aceitou? Aceitei, consegui. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, boa noite. A minha câmera não está aparecendo. Você não tá com ela virada pro outro? Deixa eu ver. Tá fechada. Tá aberta agora. De fato, ela não entrou. Você quer que eu tente colocar você de novo? Opa, agora tá carregando. Acho que vai. Eu aprontando todas, né, Roberta? Nada, que isso. Peraí. Mas se não, se quiser, a gente tenta entrar de novo. Porque a gente pode ter Opa! Gente, oi. boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que estava virada assim, eu nem vi, deve ter encostado sem querer. Enfim, incidentes acontecem, né? Com certeza. A gente está aqui para isso. Eu botei num suporte, aí eu fui virar e tive que tirar para poder virar. Pronto. Boa noite a todos e todas. Prazer, Roberto, estar aqui contigo. Prazer é nosso, com certeza é nosso. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui conosco, né? Falando um pouquinho lisonjeada. Muito honrada e lisonjeada com o convite. Emocional, que isso, nós que agradecemos. Eu queria te apresentar, né, um pouquinho. Já falei, você é psicóloga clínica e organizacional, que você é pós-graduada em engenharia de recursos humanos, em gestão de pessoas, e especialista em treinamento e desenvolvimento. Então, o currículo aí é excelente. Queria que você falasse um pouquinho, né, pra gente sobre a sua formação.
Uhum. Isso mesmo, esse currículo é um pouquinho vasto, porque também eu já tenho meio século de vida com muito orgulho, né? Então deu bastante tempo para a gente estudar. De formada eu tenho 30 anos, então atuo na área clínica, empresarial um pouco mais recente, 20 anos, mas a ideia é que eu sempre gostei muito de trabalhar com saúde e não com doença. E eu acredito muito na psicologia preventiva. Por isso que eu gosto tanto de falar de saúde emocional, por isso que eu gosto tanto de falar de cuidado com a nossa saúde de modo geral. Inclusive eu trabalho com naturopatia. Semana que vem tem live com o naturopata Paulo Ribeiro, estão todos convidados, vamos falar bastante de alimentação saudável. E a ideia é isso, né? Se nós nos cuidamos, é claro que todos nós vamos envelhecer, vamos chegar à longevidade, mas com saúde fica tudo melhor. Então a ideia é trabalhar com saúde e, por que não, saúde emocional. Eu já estou pelo menos há 2 décadas falando de saúde emocional, né? Eu me apoio nos maiores teóricos que falam, que estudam sobre isso e uso isso na clínica, né? Ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida, a terem mais saúde. A coisa mais gostosa que tem no consultório é você dar alta para um paciente porque ele está muito melhor do que quando entrou. Então, é bom nós trabalharmos com isso porque reverte para nós próprios, né? Nós também somos usuários de tudo isso. Então, isso que é interessante aí na minha formação. E aí eu fiz uma formação também em neurociência, em neuropsicologia, e essas coisas, essas vertentes mais modernas, e gosto também muito da psicologia positiva, que eu acho que é uma forma diferente de ver a qualidade de vida nossa, né, do ser humano de modo geral. Trabalho com a linha cognitivo-comportamental, e a gente vai fazendo aí uma terapia holística para atender a todos, né? Então você tem várias vertentes de trabalho. Que bacana. E a ideia do sorteio, eu escutei você falando, eu tanto vou sortear o livro Saúde Emocional, que eu sou coautora de um artigo falando sobre a sustentabilidade das relações, e também uma sessão de Little Coach, né? Porque Little Coach é uma ferramenta que eu uso dentro do programa GPS. O programa GPS é um guia para a sua saúde emocional que eu faço nas empresas, oferecendo para os gestores e para os colaboradores uma possibilidade de ter mais saúde no trabalho. Né? Que o trabalho traga saúde e não doença. Então, a ideia é essa. Tem alguma organização por trás, né? E tá assistindo a live, atenção nas falas dela, que é bem importante, sobre o GPS, não é isso? Isso. Depois vou te apresentar com mais detalhes. A ideia é essa. E queria agradecer o convite, Roberta, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui conversando com você e com todos sobre isso. Agradecer a Cíntia Pérez, beijo no coração, que fez a indicação, né? Sempre amiga, parceira, entusiasta em tudo que faz, então não posso deixar de agradecer. O deputado Renato Zaca também, né, que agora é pré-candidato, enfim, e que é sempre um apoiador, sempre um incentivador também de projetos, inclusive de educação corporativa. Então, gratidão a todos, de verdade. Ele estava aqui conosco na semana passada, ele fez uma excelente live. Falou bastante sobre os projetos dele, foi bem bacana. A gente teve um bem grande assistindo a live e ele deu toda a sua importância, né? De fato, como foi ele, a vida dele como policial militar. Excelente. Muito obrigado também por ter comentado sobre a Cíntia. A Cíntia está sendo fundamental aí nos nossos contatos, né? E apresentou você, que está podendo trazer esse assunto tão importante. A gente escuta muito falar, né, hoje sobre inteligência emocional. Tá, acho que talvez seja um assunto em pauta, em alta, né, vamos dizer assim. Mas, de fato, essa definição, o que seria? Mas a saúde emocional, não, desculpa, inteligência emocional. Que também tem a ver com saúde emocional. Então, assim, na pandemia, Roberta, eu observei uma grande necessidade de nós trazermos esses temas aqui para as nossas lives. Então, a primeira live que eu fiz em 2020 foi sobre como ter saúde emocional dentro de casa, nesse processo todo de pandemia. Então, na verdade, ela veio só com um holofote mais forte, porque, na verdade, nós sempre precisamos trabalhar a nossa saúde e a nossa inteligência emocional. Eu queria começar trazendo uma frase que eu gosto muito, vou até ler aqui, que eu já fiz uma colinha para mim, que traz a percepção do que é a saúde emocional. Quando um arqueiro erra um alvo, vai buscar o erro dentro de si e não no alvo. Se você não acerta o alvo, isso não é culpa do alvo. Para melhorar sua mira, melhore a si mesmo.
busque aperfeiçoar-se sempre. Essa fala é do Gilberto Arland, que é um escritor francês que trabalhava na área de administração empresarial, e inclusive muitos cursos de administração usam essa frase para falar disso, né? O que é saúde emocional ou inteligência emocional? É você olhar para dentro. Porque quando você olha para dentro, a sua mira melhora. Quando você olha para dentro, você entende melhor o cenário onde você está e as suas ferramentas, as suas armas para lidar com ele ficam muito mais assertivas. Então, o primeiro conceito, ele é filosófico, né? O que é ter saúde emocional? É você olhar um pouco para dentro de si, entender o cenário que está à sua volta, de preferência um pouquinho mais desprendido, ao longe, para que você possa dar conta das situações. E que situações são essas? Todas no nosso dia a dia. Eu estou falando aqui da cidade serrana de Nova Friburgo, mas eu sei que o Rio de Janeiro tem problema de trânsito, de segurança, aqui também tem, mas muito menos. Então são situações do dia a dia que testam a nossa inteligência emocional. Quem tem em casa filhos, tem gente que está em casa com família, sabe que criança testa a nossa inteligência emocional. Quem tem pessoas no trabalho, tem? É coleção ou umazinha só? É umazinha só. Ih, que dá trabalho. Mas que vale por 10. Mas que vale por 10. Então, também tenho uma pré-adolescente de 11 anos. Então, na verdade, qual é o diferencial da inteligência emocional? É você olhar para dentro, você ver os seus pontos fortes, os americanos chamam de stakeholders, aquilo que te dá sustentação, e você observar os seus pontos mais vulneráveis para cuidar deles. Então, ter saúde emocional é olhar para dentro, ver o que eu tenho de ponto forte, ver o que está mais vulnerável para eu poder cuidar, não necessariamente num processo terapêutico. Eu vou dar um monte de dicas aqui interessantíssimas, que independem de processos terapêuticos, e principalmente você querer essa saúde emocional para você. Uma coisa importante, antes da gente entrar propriamente nos conteúdos, é que quanto mais saúde emocional você tem, maior é a sua imunidade. E quanto maior e melhor é a sua imunidade, menos você adoece. Então, quer dizer, muitas vezes os nossos problemas físicos, e tem várias doenças que são psicossomáticas, elas vêm da baixa qualidade, né, da nossa inteligência emocional. Então, às vezes, quando você trabalha inteligência emocional, você tem a chance de ter mais saúde, de verdade, né? Saúde não só mental, mas física. A doutora Louise Hay, não sei se vocês conhecem, eu recomendo a literatura dela, ela conseguiu mapear uma lista de doenças físicas que vêm de questões e impactos emocionais. Eu tenho toda essa lista aqui sempre. Por quê? Porque muitas vezes, Louise, deixa eu escrever aqui, eu recomendo qualquer leitura dela, Louise Hay, com H. Tá aqui, Louise Hay. Ela é uma psicóloga e ela estudou, americana, e ela estudou muito as doenças psicossomáticas à luz dos comportamentos emocionais. Então, quanto mais saúde emocional, mais chance você tem aí de ter saúde, inclusive física. E aí, falando assim de uma forma bem rapidinha do conceito, o que é inteligência? Nós estamos falando de inteligência emocional. O que é inteligência? Inteligência é uma capacidade que nós temos de ter uma série de características intelectuais e usar essas características intelectuais a nosso favor. Até a década de 60, inteligência era medida num teste de QI, quociente de inteligência. Faziam-se testes, principalmente matemáticos, e se seus testes fossem altos, você tinha um QI alto. Não é quem indica, não, tá, gente? É quociente de inteligência. E aí, com a evolução dos estudos, nós descobrimos que nós não temos só QI, que é o quociente de inteligência, nós também temos o QE, que é o quociente emocional, que também pode ser medido. Então, eu consigo tanto saber o quão inteligente você é cognitivamente, com as habilidades matemáticas, lógicas, principalmente do hemisfério esquerdo, e consigo também saber quão inteligência emocional você tem, porque ela fica morando, né, clinicamente no hemisfério direito. Nós sabemos que a ciência já trouxe para nós que o hemisfério esquerdo é mais racional, o hemisfério direito é mais emocional, que é justamente onde nasce a inteligência emocional. E aí, todos esses estudos foram entendendo da seguinte forma: o seu QI, que é o quociente de inteligência, é responsável por 20% de todo o sucesso que você tem na vida.
Quer seja sucesso profissional, sucesso na sua carreira, sucesso no seu empreendimento, ou seja, o quociente de inteligência é o seu raciocínio lógico e é tudo que envolve habilidades cognitivas de pensamento lógico. Sim. Alguém vai perguntar, cadê os outros 80%? Eu ia perguntar. E aonde a gente então, coloca... Se 20% do seu sucesso hoje na vida tem a ver com a sua inteligência, né, com o seu QI, os outros 80% estão no seu QE. Normalmente, no ambiente corporativo, nós contratamos pessoas pela competência técnica que ela tem, então tem a ver com currículo, com formação, com os estudos que ela fez, com onde trabalhou, com o resultado que ela teve numa prova, se for um concurso, por exemplo, mas isso não é garantia de sucesso, porque você só vai conhecer essa pessoa quando ela estiver atuando. E quando ela está atuando, além de fazer tarefas operacionais ou estratégicas, ela também é um ser humano. E esse colorido dessa pessoa vai fazer toda a diferença para o ambiente, tanto em casa quanto no trabalho. Então, tem pessoas que têm muita competência técnica, têm muita inteligência, somos todos muito inteligentes, mas muitas vezes não desenvolveram ainda esse quociente emocional. E aí você encontra conflitos no ambiente corporativo, pessoas difíceis de lidar, pessoas que têm reações difíceis da gente entender. E aí, o que a gente percebe? Que muitas vezes você tem que desenvolver esse profissional na inteligência emocional. E a propósito, onde foi que você aprendeu inteligência emocional? Você aprende? Porque competência técnica você aprende Excel, PowerPoint, você aprende a usar os recursos da internet, você aprende, se você é um advogado, você aprende lei, se você é um professor, você aprende a dar aula, se você é um médico, você aprende uma cirurgia. E quem é que ensinou pra gente? Então, nós viemos de uma história social onde pai e mãe não ensinou a inteligência emocional. Professor não ensinou na escola. A gente aprendeu história, geografia, ciências, né? Matemática. E o chefe também não ensinou. Nossos gestores não foram preparados para isso. Hoje você tem cursos de liderança onde o líder aprende a trabalhar a inteligência emocional dele e dos seus colaboradores. Hoje, século XXI, terceiro milênio. Nós estamos falando aí de quantos séculos de história. Então, a inteligência emocional nunca foi ensinada. Nós fomos nos virando do jeito que a gente pôde. E tem gente que é um pouco mais equilibrada, tem gente que é um pouco menos, tem gente que é um pouco mais inteligente emocionalmente, tem gente que é um pouco menos. Então, a ideia de falar de inteligência emocional é buscar essa nossa percepção do nosso momento de vida, de quanto nós estamos usando isso a nosso favor e o que pode melhorar. Então, respondendo a sua pergunta, o que é inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de atuar no meio onde eu atuo, pode ser no trânsito, no trabalho, na escola, onde for, nas condições que estão à minha volta, mas de uma forma mais adequada. Eu consigo estar naquele ambiente de uma forma mais adequada. Tem uma pessoa escrevendo aqui, ó, inteligência e depressão podem andar juntas? Podem. Você pode ter inteligência, mas naquele momento está fragilizado. E o bacana de você perceber isso, quem perguntou foi Márcia Amaral. Beijo, Márcia. E o bacana de você perceber que é inteligente, mas está passando por um momento de sensibilidade, é entender por que essa sensibilidade está acontecendo agora. E dar uma olhada nisso, né? Para poder continuar em frente. A inteligência emocional, essa percepção, essa fragilidade. Porque quando você tem um mal emocional, por exemplo, a depressão, por uma perda, por alguma coisa que está acontecendo, é importante você se dar conta disso para ver o que você quer fazer com isso, né? Até para não ir para o fundo do poço. E a propósito, se for para o fundo do poço, vai até lá e volta, porque é o único caminho que tem, né? Desce para depois subir. Então a ideia, o fundo do poço não é o fundo, né? É o lugar que você tem para pegar o pezinho e voltar. Então a ideia é, você pode trabalhar a inteligência sim, mas pode ter uma questão emocional mais tristonha, mais depressiva, em sofrimento por alguma questão, que não vai impedir de você rever essa questão. Não sei se tem mais alguém comentando alguma coisa, você quer dar uma olhada? Roberta. Boa noite, Elza. Obrigada pela sua atenção. Acho que foi só a Márcia que fez esse comentário. Uhum. Sim. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário... Eu bato uma palminha para você também. Quem? Páparo, Heróis do Rio. Okay. Ele bateu por mim para a live. Muito bem, obrigada. Gratidão. Você falou então, sobre... Assim, Desculpa. Pode continuar. Pode falar.
Você falou sobre a inteligência emocional, né, de fato. E quem ensina, né? Você acabou de dizer que a gente... são habilidades nossas, né? E falou sobre os ambientes. Estar dentro de um ambiente, nas condições que eles permitem e trabalhar com a maior, vamos dizer, assertividade, posso falar assim, dentro das condições que a gente tem, né? Pode. Como é desenvolver ou ter essa inteligência emocional no ambiente de trabalho? Sim. Então, vamos falar do ambiente de trabalho. Então, se inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de lidar com o que está em volta, quer seja na minha vida pessoal ou no trabalho, o que é inteligência emocional no trabalho? Para entender isso, eu trouxe Gardner, que é um pesquisador que falou disso desde 1989, foi ele que criou a teoria das inteligências múltiplas e da inteligência emocional. Ele diz o seguinte: no ambiente de trabalho, nos cobram várias ações que acabam sendo comportamentos e acabam sendo também aptidões. Então, você tem lá inteligência lógica e matemática, se você vai fazer uma planilha, se você é do financeiro, se você é da contabilidade. Você tem inteligência espacial, se você trabalha com logística. Você tem inteligência musical, se você é uma parte da empresa que tenha mais artística ou mais ligada a eventos, por exemplo, né? A inteligência sinestésica, que é justamente sensibilidade, percepção, ver o ambiente, conhecer as pessoas. A verbal e linguística, se você vai dar um curso, uma palestra, você tem que se comunicar com seu chefe, com seus amigos. Você está trabalhando inteligência verbal e linguística, tem que fazer um relatório, tem que escrever um formulário, fazer uma ata de uma reunião. Então, você vai usando no trabalho inteligências múltiplas para dar conta de tarefas múltiplas. Algumas pessoas são mais especialistas, né? Hoje, no mundo mais moderno, já falamos até de sustentabilidade, inteligência ecológica, então tem empresas que se preocupam muito com papel, com a emissão de papel, com não imprimir, e fazer trabalho na comunidade que está à sua volta para preservar o ambiente. Então, você vai usando uma série de inteligências. Mas também existe uma inteligência, que é a tal emocional, que precisa ser usada no relacionamento com as pessoas do seu trabalho e com as suas próprias relações. Então, o que é inteligência emocional no trabalho? É a soma da sua inteligência interpessoal, eu comigo mesmo, e intrapessoal, eu com o outro. Você só consegue medir a sua inteligência emocional quando você consegue ver a tua inter-relação com o seu chefe, com o seu colega, com o seu superior, com o seu subordinado, com a empresa como um todo. Porque lidar com você mesmo é o primeiro desafio. E aí você precisa entender os seus pontos fortes, também conhecidos como stakeholders, e as suas fraquezas. Porque isso é importante para você entender qual é o seu ponto fraco para trabalhar. Mas lidar com o outro é o grande desafio. Por quê? Porque o que vem do outro você não sabe, você não tem como prever. Você não tem como prever que vai dar bom dia para uma pessoa e ela não vai responder. Você não tem como prever que vai pedir uma tarefa para uma pessoa e ela não vai prestar atenção nessa tarefa e vai fazer uma coisa completamente diferente. Você não tem como prever o mau humor de um colega, de um chefe ou de um subordinado seu num dia de trabalho. Então, a inteligência intrapessoal é a soma entre as duas inteligências, né? A inteligência emocional é a soma das duas inteligências. A interpessoal, eu e o outro, e a intrapessoal, eu e eu mesma. E quando a gente fala da soma, é soma mesmo, é o quanto você consegue se perceber e perceber as reações do outro. E decidir, aí por isso que é chamado inteligência, e decidir o que você vai fazer. Porque o conceito de inteligência lá do QI, quando a gente fala de inteligência intelectual ou cognitiva, é você observar o que está à sua volta e decidir o que vai fazer com ela. Vamos pensar na inteligência da humanidade. Uma vez um homem inventou a roda. O que ele fez? Ele viu objetos, um arredondado e outro mais pontiagudo, e resolveu juntar isso. Então ele decidiu o que fazer. Então a nossa inteligência cognitiva, ela toma decisões. Ela decide o que fazer. E a nossa inteligência emocional decide como fazer. Se vai ser aos berros, se vai ser educadamente, ou se vai ser de uma forma mais polida ou de uma forma mais agressiva. E vale dizer que a nossa inteligência emocional também está ligada às emoções que tomam o nosso organismo. As emoções não nascem no coração. Não quero ser portadora de más notícias. Mas as emoções nascem aqui, no nosso cérebro. Ele é que processa tudo.
Acho que todo mundo já entendeu que não é normal com que bate. Não, não é. O coração só bombeia sangue para o corpo, e agora no inverno ele precisa mais ainda, então aqui estão os pés, para que ele trabalhe menos. A ideia é, nossas emoções nascem na nossa cabeça. Nossas emoções nascem de composições químicas no nosso cérebro. Então, quando você está com raiva, ou quando você não está, ou quando você está em paz, ou quando você está nervoso, foi tudo produzido aqui. Então, sim, ter inteligência emocional é se dar conta do que está sendo produzido, do efeito que está dando no seu corpo. Então, se eu estou com taquicardia, com sudorese, com tremor, ou se eu estou ruborizada de raiva ou de vergonha, e perceber quando isso acontece. E quando acontecer, tomar uma decisão. O que eu vou fazer com isso? Sim. Por isso que dá para a gente desenvolver, dá para trabalhar a inteligência emocional. Tem uma frase de Rousseau que diz o seguinte: se é a razão que faz o homem, é o sentimento que o conduz. Então você pensa racionalmente, mas você é conduzido pelos seus sentimentos. Você sabe que tem trânsito, que essa hora da noite, se você sair de qualquer lugar do Rio de Janeiro, você vai pegar trânsito. Então por que você mete o dedo na buzina quando fica tudo parado? Só para eu entender. Então, quer dizer, existe uma racionalidade, mas também existe uma impulsividade. O que adianta xingar alguém, ou fazer dedo feio, ou meter o dedo na buzina, se você sabe que está tudo congestionado? Eu me divirto com essas coisas quando eu estou por aí. Porque o que mostra? Mostra, eu me divirto. Mostra o quê? Que essas pessoas que estão buzinando, que estão gritando, que estão agressivas, estão fazendo algo contraproducente. Porque, desculpa, dedo no buzina, dedo, né, apertando a buzina, não faz o trânsito andar mais rápido. Não mesmo. E xingar o coleguinha que fecha você num cruzamento, que os coleguinhas fazem isso no trânsito, eles fecham a gente no cruzamento. Não vai fazer o coleguinha aprender nada com isso, né? Então a ideia é, quando você vê essas atitudes mais acirradas, mais absurdas, você já percebe de longe, olha, está faltando aqui alguma coisa. Por exemplo, inteligência emocional para lidar com essa situação, porque xingar não vai resolver, apertar a buzina não vai resolver. Tem gente que até atira, né? Enfim, tem coisas graves que acontecem no trânsito por intolerância, né? E por falta de inteligência emocional. Essa capacidade em frações de segundos, com essa impulsividade, né? Não tem esse controle, eu acredito que não tem esse controle. Está muito pequeno atualmente. Eu tenho percebido, esses são estudos recentes que estão sendo feitos, inclusive antes da pandemia, que nós estamos vivendo uma coisa chamada estresse crônico na sociedade. As pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão muito reativas. Tem uma brincadeira do senso comum que fala assim, as pessoas estão tão estressadas que quando pisam no meu pé eu peço desculpa. Então, assim, a ideia é, quanto mais nós tivermos uma sociedade impulsiva, agressiva, estressada, menos inteligência emocional nós vamos ter. E o pior, nós vamos achar que isso é normal, porque todo mundo faz. Sim. Todo mundo faz, né? Então, quantos de nós aqui, a gente pode até escrever aí, eu mesmo posso escrever, não ligou de repente para um 0800 de cartão de crédito, de banco, ou de qualquer outro produto que você precisou ligar e você não se estressou naquela ligação? Porque a pessoa fez você repetir coisas, porque ela pediu seus dados, ou porque ela não te deu uma solução para o problema que você teve. Telefonia, então, né, operadoras de celular, enfim. E aí, quantas vezes eu vejo as pessoas xingando quem está do outro lado da linha, reclamando que não resolveu o meu problema, gritando, enfim, ameaçando. Por quê? Porque o nível de estresse é tão alto que qualquer mínima frustração, a nossa reação é muito desfavorável. Então, inteligência emocional tem a ver também com inteligência intra e interpessoal, com certeza, mas com nossas frustrações. Sim. Como é que nós lidamos com as nossas frustrações? Dizer que uma pessoa calma, aparentemente calma, né, externamente calma, é uma pessoa com uma grande inteligência emocional, com muita inteligência emocional, não sei como é que a gente definiria, né? Existe uma medida à inteligência emocional? Isso, existe medida sim. A gente não tem como valorar com exatidão se uma pessoa calma e tranquila tem inteligência emocional ou não, simplesmente por ela ser mais pacata, ou mais moderada, ou simplesmente ser uma pessoa mais mansa. Isso não é garantia. Mas tem uma possibilidade sim de nós medirmos literalmente a inteligência emocional. E aí o Goleman, ele traz 5 medidas para a inteligência emocional, e são fáceis de medir, inclusive fáceis de desenvolver.
Ele diz o seguinte, você tem que ter... Oi? Vou anotar, pode falar. Vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que você tem que ter capacidade, vamos trabalhar a nossa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Além disso, você precisa, além de identificar, motivar as pessoas a terem sentimentos mais suaves, mais leves do que mais agressivos e intensos. Vale dizer aqui que pessoas muito agressivas, muito arrogantes, muito barulhentas, muito densas, geralmente são pessoas que estão se defendendo de alguma coisa, né? Porque quando você não precisa se defender, você também não precisa atacar. Então, existe uma possibilidade de uma pessoa mansa ter um pouco mais de inteligência emocional do que uma pessoa agressiva? Existe, porque o agressivo está sempre jogando em cima do outro toda a sua agressividade, todo o seu mau humor, toda a sua insatisfação e frustração. O que não quer dizer que em outro momento ele não possa ter inteligência emocional. Inteligência emocional é um estado de espírito. Inteligência emocional é uma conquista e ela vem aos poucos em nossas vidas. Tem momentos que eu tenho muita inteligência emocional, principalmente quando eu estou lidando com a minha filha que ainda tem condutas opositivas, mesmo aos 11 anos, criança de 11 anos faz pirraça. E tem outros momentos que eu não dou conta, então a gente não é 100%. Eu descobri isso há poucos dias. Eu achava que não tinha mais isso, não, mas descobri há poucos dias. Por quê? Porque ela não sabe lidar com a frustração e reage do jeito que ela pode. Então, assim, e tem coisas que você está mais preparado para lidar. Vamos falar do ambiente corporativo, antes de falar das 5 medidas. Vamos supor que eu tenho uma pessoa na minha equipe, independente de ser meu chefe, ou meu colega de trabalho, ou meu subordinado, que está sempre de mau humor. Eu já sei que todos os dias no trabalho eu vou chegar e vou encontrar essa pessoa de mau humor. Vamos supor que essa pessoa esteja sempre reclamando. Mudou o procedimento, ela reclamar e mudou o procedimento. Nunca mudou nada, aqui não muda nada. Então, se eu tenho uma pessoa que tem esse humor, tá sol, não gosto de sol, choveu, eu odeio chuva. Então, assim, tem sempre uma pessoa que a gente lida e que você fala, meu Deus, mas nunca está satisfeito, reclama de tudo, está sempre com má vontade. Se a gente pede um favor, se não é uma chefia mandando, não faz, enfim. Quando você percebe essa pessoa, você já mapeia o comportamento dela, você já sai de casa sabendo que vai encontrar com essa pessoa. Se ela for seu chefe, então, se ela for seu colega de trabalho, se ela for o seu subordinado. Então, esse tipo de situação é uma situação prevista e que você pode se preparar para ela. Você pode criar estratégias para lidar com essa pessoa, inclusive pode se divertir com isso, ao invés de se aborrecer. Então, sabe, quando você vê uma pessoa fazendo tempestade no copo d'água, você fica assim, não, deixa eu lá ajudar a não afogar, né? Então, a ideia é você perceber o quanto essas pessoas acabam se afogando em copos d'água da agressividade, da violência, da irritabilidade, do mau humor, e você ter uma postura diferente. Isso é previsível. O trânsito é previsível. Talvez um cliente não seja previsível se você atende clientes, né? Às vezes você vai falar uma coisa com um cliente super tranquila, ele aceita numa boa, você vai falar a mesma coisa com outro cliente, ele explode. Isso você não tem como prever. Então, a inteligência emocional, ela te dá essa capacidade de você olhar com esse olhar mais distante e se blindar, né? Não são os ambientes que me transformam, sou eu que transformo o ambiente onde eu estou. Então, ninguém decide se eu vou ficar mal-humorado ou não, eu que decido isso. Ninguém decide se eu vou explodir com alguém, eu que decido isso. Isso tem que estar muito claro na inteligência emocional. As pessoas não têm poder de mudar o seu humor. Só um instante. As pessoas não têm poder de mudar o seu humor e nem mesmo de decidir o que você vai fazer com ele. Sim. Quer ver alguma coisa aí? Tia, pode atender, tia. Não, é que estou com o interfone, minha tia vai atender. Tá bom. O que acontece? Então, quais são as medidas da inteligência emocional, né? A primeira medida, como é que eu sei? Você falou assim, será que uma pessoa tímida? Será que uma pessoa tímida? Será que uma pessoa mais quieta, mais calada, tem mais inteligência emocional? Eu falei, eu não sei. A questão é, você sabe que uma pessoa tem mais inteligência emocional se ela tem autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? É o poder que eu tenho de olhar para dentro. Autoconhecimento é a capacidade que eu tenho de falar assim, nossa, como a voz da Roberta me irrita, eu escuto a voz daquela pessoa, eu fico mal. Pronto, esse é autoconhecimento. Ou então, nossa, como eu gosto de trabalhar com a Roberta, me faz tão bem o ambiente que nós estamos juntas. Autoconhecimento é a percepção sua em relação ao outro.
as situações. Adoro congestionamento, adoro sair de casa todo dia feliz quando eu fico 2 horas no trânsito. Ninguém faz isso. Não sei, mas por exemplo, se você encontrar no congestionamento uma forma de ouvir uma música que você gosta, de ouvir um curso que você esteja fazendo online, de conversar com o namorado por 2 horas, já que você não tem nada para fazer, você obriga ele a ficar ao telefone com você, você vai encontrar uma saída. A questão é, se você vai passar por isso todo dia, precisa se autoconhecer. Eu, quando vou ligar, hoje mesmo eu precisei ligar para uma operadora de plano de saúde. Eu precisei ligar. Um problema lá que eu tive, precisei ligar. Então, assim, eu fiquei 45 minutos na fila de espera. Tava tudo bem, tava uma musiquinha ótima, aquela Pura Elise. Eu tava tranquila com a musiquinha, não tem problema nenhum. Eu gosto de música clássica, Pura Elise é um clássico bonito. Depois eu repeti tudo que eu precisava umas 2 ou 3 vezes, sem contar todos os dados que também tem que falar, né? Nome de pai, de mãe, CPF, identidade. Eu não sei quantas vezes. Foi 1h10 de atendimento. E eu consegui resolver o meu problema e tá tudo bem. Mas você esperava isso, não? Enquanto eu estava lá, eu botei no Viva Voz, eu fui fazendo outras coisas que eu precisava, e no final eles pedem para avaliar o atendimento. Eu acho lindo isso. Então perguntam lá, como é que foi a experiência? E aí você bota 1, 2 ou 3 para péssimo, bom e mais ou menos. Como é que você foi atendida pela pessoa? Eu fui muito bem atendida. Só que eu fiquei 45 minutos na fila, eu repeti 200 vezes a mesma coisa, e eu resolvi o problema ao final. Então, assim, tá tudo bem. 1h10. Botei no Viva Voz. Sim. E tem gente que vai surtar com isso. Eu estou percebendo na sua fala que era uma coisa talvez esperada, não? Uma coisa que você já se programou para estar dentro daquele estresse. Então, é algo que não te surpreendeu. Por mais que porque eu não deixei. Por mais que fosse cansativo de falar várias vezes sobre o mesmo problema, escutar, perder ali, né, 40 minutos, 1h10 do seu dia, 40 minutos para começar a resolver um problema. Eu acho que é um ambiente estressante. Mas você já sabia que ele era estressante. É um treino. É um treino porque eu não ligo para lá todo dia. Porque eu não tenho problema todo dia com isso. Sim. Isso é uma exceção à regra da minha agenda. E tem que ser eu. E não tem outra pessoa para fazer, tem que ser eu. Então, na verdade, você pode fazer escolhas. E aí nós vamos falar das medidas. Como é que você sabe se a pessoa tem ou não tem essa inteligência emocional e em que grau ela está? 5 medidas, dedos de uma das mãos. Primeiro, autoconhecimento. E aí vamos falar de cada uma. Segundo, gestão das emoções. Hoje eu fiz gestão das minhas emoções. Eu tenho que fazer gestão das minhas emoções todo dia? Não. Hoje eu precisei. Porque para fazer uma chamada dessa com um sorriso nos lábios, respira, né? Enfim. Automotivação. Tem coisas que só eu posso motivar a mim mesma. Tem coisas que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com chefia, não tem a ver com tapinha nas costas, tem a ver com a minha percepção. Empatia, que é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Eu vejo as pessoas buzinando no trânsito, eu vejo as pessoas xingando, eu vejo as pessoas dando dedo feio, mas eu escolho não fazer a mesma coisa. Em outras situações de trabalho também. Eu vejo pessoas fazendo coisas muito desfavoráveis, eu escolho não fazer igual. Porque eu não tenho que fazer igual. Isso é normose. Fazer o que todo mundo faz porque você acha normal é normose. Então eu não preciso ser igual a todo mundo, eu posso ser diferente, né? E manejar relacionamentos. Observe que para medir inteligência emocional, tem 3 medidas da inteligência intrapessoal: autoconhecimento, gestão das emoções e automotivação, e tem 2 medidas da interpessoal: empatia, capacidade de me colocar no lugar do outro, e manejar relacionamento. Vejam bem, é manejar, não é manipular. Manejar relacionamento é dar oportunidade da outra pessoa ver alguma coisa diferente naquilo que você faz e querer fazer também. Então, se você está lidando com uma criança, se você está em casa e ela não está te obedecendo, e você obriga a fazer o que você quer e ela faz, o que ela está aprendendo com isso? Que em algum momento ela vai obrigar alguém a fazer alguma coisa também. Se você conversa com ela e tenta convencê-la disso, você tem poder para obrigar, inclusive, você é responsável, está cuidando da criança. Mas se você conversa com ela e explica o que está acontecendo e deixa ela fazer uma cognição para entender isso, ela vai fazer porque ela foi convencida.
E ela não Sim. vai fazer de novo aquilo que ela fez antes. Então, tudo depende de como você tem essa medida em você, do quanto você consegue ou não esse acesso ao outro. Então, a inteligência interpessoal depende de empatia, se colocar no lugar do outro e manejar relacionamentos. Sim. A intrapessoal depende de você se conhecer, reconhecer suas emoções e se automotivar. Então, é muito importante no ambiente de trabalho você perceber o que te motiva. Porque se o teu motivo, motivação é motivo mais ação. Se o motivo para a sua ação depende de outra pessoa ou de alguma força externa, se você não tiver isso, você vai se desmotivar. Então, automotivação é, eu faço o meu trabalho bem feito, independente de ser reconhecida por ele. Eu faço o meu trabalho bem feito porque tem a ver com o meu propósito de vida. O meu ikigai, né, para os japoneses chama ikigai, propósito, é muito mais forte do que o seu reconhecimento. Se você me reconhecer, tá ótimo, a gente vai gostar muito. Mas o importante é que eu entenda o meu papel. Sim. Então, a automotivação é como se você tivesse a motivação na sua mão, independente das condições de temperatura e pressão. Eu ouço muito no ambiente corporativo as pessoas falam assim, eu estou desmotivada, eu fiz um relatório maravilhoso, levei uma semana fazendo, estava tudo perfeito, meu chefe nem olhou, dá até vontade de não fazer mais. Eu nem sei para que serve esse relatório. Eu nem sei. Um relatório maravilhoso. Eu acho que é isso, por aí. Exatamente. E assim, nem sei para que usam esse relatório, mas você não se propôs a fazer? Você não fez bem feito? Não importa o que é para o outro, importa o que é para você. Você não se dedicou? Então, cadê a automotivação? Agora, se a outra pessoa não viu, se não aproveitou, se não é mais na tua alçada, é a alçada do outro, né? Então, essas são as 5 medidas. Então, você vai olhar se a pessoa tem um autoconhecimento bom, se ela entende as reações dela, se ela consegue lidar com as suas emoções, vou falar quais emoções precisam ser lidadas, se ela tem automotivação, se ela consegue se colocar no lugar do outro, e se ela tem um bom relacionamento com as pessoas, que é manejar relacionamento. Então, para cada uma dessas medidas, tem uma forma de você mensurar. Então, no autoconhecimento, pensa bem, a gente sempre trabalha sobre a máxima de corpo sã e mente sã, né? Corpo são e mente sã, que foi o Juvenal, o poeta romano, que viveu 55 anos antes de Cristo, que já disse isso. Então, autoconhecimento é olhar para você, ver como é que está a sua saúde emocional. E como é que a gente vê isso? Com as tais das perguntas-chaves, né? Primeira pergunta-chave. Como é que você pensa? Você pensa que as pessoas são sempre inimigas suas ou são sempre amigas? Você pensa que todo mundo é culpado ou todo mundo é inocente? A forma de pensar vai te posicionar em relação às pessoas. Então, da onde vêm os problemas? Das ideias das pessoas, de como elas pensam e principalmente dos comportamentos. Se eu acho que todo mundo é gente boa, qual é a minha tendência? Ser gente boa com todo mundo. Se eu acho que todo mundo não é bacana, qual é a minha tendência? Não ser bacana com ninguém, né? Então, a ideia do autoconhecimento é você perceber as suas tendências e as tendências de quem está à sua volta e decidir o que você vai fazer com isso. Então, você pode ser pontual no seu trabalho ou nos seus compromissos familiares e conviver com pessoas que não são pontuais e está tudo bem. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque ele faz as escolhas dele e você faz as suas escolhas. O que não pode é você falar assim, eu não vou chegar cedo não, porque meu chefe mesmo que não dá exemplo não chega. Eu não vou chegar à hora certa não, porque eu marco com uma pessoa, a pessoa me atrasa 2 horas. E aí você começa a criar um conceito que é do outro, mas para você. Então você faz as suas escolhas, você pode ser pontual, você pode ser assíduo, você pode ser gentil com as pessoas, você pode escutar o outro independente de ganhar isso de volta ou não. Até porque, quando nós fazemos espontaneamente, nós acabamos contagiando as pessoas. Ao invés de deixar que elas nos contaminem, né? Uma diferença grande entre contagiar e contaminar, né? Então, quando eu contagio alguém, eu levo ela a pensar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente. Quando eu contamino, eu vou no fluxo da laranjinha podre, né? Que sempre tem. E aí, lá no autoconhecimento, como é que você sabe se você tem autoconhecimento? Pelas condutas que você tem. Existem algumas condutas que mostram o quanto você tem autoconhecimento. Exemplo. Uma pergunta sobre isso. Posso até fazer dedo índice. Ela botou, evitar aquilo que você não gosta demonstra autoconhecimento? Sim, porque naquele momento você não sabe lidar com isso. Então,
você se afasta. O que não quer dizer, Denise, que você não possa aprender a lidar com isso e dali a pouco você poder enfrentar isso. Então tem alguns momentos que inteligência emocional é não mexer naquilo que você não dá conta. Sim. Depois você vai se revisitar, você vai repensar e aí sim, agora eu estou pronta para lidar com isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você lide com uma pessoa muito difícil. Só de ouvir a voz da pessoa, seu coração palpita, você fica suando frio, você sente uma raiva muito grande, as bochechas vermelhas. Num primeiro momento, você não deve buscar um enfrentamento. O que você vai buscar é entender por que você dá poder a essa pessoa para ela te fazer essas reações negativas, né? Essas reações negativas. Depois que você entender isso, aí você vai começar a tentar lidar melhor com essa situação e quem sabe até lidar melhor com essa pessoa. Mas quando você estiver pronta para isso. Porque se eu não estiver pronta, eu caio na armadilha. Né? Aí eu acabo me estressando, enfrentando. De não lidar com aquilo naquele momento é inteligência emocional, porque você não vai dar conta, para que você vai mexer nisso agora? É um autoconhecimento. E você mas até não lidar nunca... Não lidar nunca não é recomendável, porque você perde a oportunidade de aprender, né? Eu trabalho em sala de aula há muitos anos, dando curso, palestras, né? E o que eu percebo? Quando eu tenho um aluno mais desafiador, ou um participante mais desafiador, é com ele que eu preciso aprender. Então, é dessa pessoa que eu vou me aproximar, que eu vou entender por que está se comportando dessa forma, por que está tão agressivo, por que está reclamando tanto das coisas. E é com ela que eu vou crescer no meu aprimoramento de reconhecer essas pessoas lá na frente. Então, eu posso não aprender a lidar num primeiro momento, mas depois eu preciso dessa experiência, porque sem a experiência do diferente, eu não fico melhor. Se for todo mundo igual a mim, que graça tem, né? Tem até um pouquinho de graça, mas não tem diversão. Sim. Quando você tem pessoas que são muito parecidas com você, sempre é confortável. E é importante para te dar uma coisa chamada segurança. Mas as pessoas mais diferentes são aquelas que vão fazer você crescer. Ou as situações mais diferentes. São com essas situações que você vai se aprimorar, inclusive no trabalho. Você aprender a lidar com uma pessoa difícil, você está vacinada para todas as outras que virão. Então, isso é importante. E aí, sobre autoconhecimento, como é que eu meço? Como é que eu sei? Vamos lá, vamos nos testar agora. Vai dizendo aí como é que está o seu autoconhecimento. Condutas S. Condutas S são comportamentos que levam ao nosso cérebro a produzir serotonina. Quando ele produz serotonina, a gente está vibrando sobre o bom humor, sobre o bem-estar, sobre a boa vontade. São esses 3 Bs que a gente trabalha. Sim. E o que faz para você ter condutas S, né? Vamos lá, listinha. Serenidade. Você está serena. Por isso que quando tem congestionamento, que você fica 2 horas, você pode aproveitar para escutar uma música que te relaxe, para fazer uma meditação, para conhecer um passageiro novo se você está num coletivo, para conversar com alguém no Viva Voz se você estiver dirigindo, buscar serenidade, porque se você focar no trânsito, você vai chegar estressado onde você tiver que chegar. E muito estressado, aí você vai desandar tudo. Silêncio. Nós não temos muito hábito de fazer silêncio, nós não sabemos ficar quietos. Né? Então, muitas vezes, quando você fica quieta, você para sentir, você para pensar, e você não reage impulsivamente. Então, trabalhar minha serenidade. Eu tenho uma paciente que ela fala, agarrar minha serenidade, eu agarro minha serenidade, agarrar a sua serenidade. Trabalhar o silêncio, nós falamos o tempo todo, e às vezes a gente não consegue nem ouvir o outro. Sim. Então, começa a curtir o silêncio. Tem alguns exercícios da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que te sugere ficar quieta. Fica quieta num cantinho, fica quieta vendo uma paisagem, fica quieta no momento que você puder ficar sozinha. Escutar seu batimento cardíaco, escutar a sua respiração, né? Fazer uma respiração de relaxamento. O tom de voz até mudou quando eu penso em silêncio, né? Buscar sabedoria, porque sabedoria tem a ver com conhecimento, mas conhecimento demais não te dá sabedoria. Eu percebo agora, nesses tempos modernos, inclusive de pandemia, as pessoas fazendo um monte de curso online, lendo um monte de coisa, o tempo todo passando o dedinho lá no celular para ver a foto de sei lá o que tem nas redes sociais, nada contra. Só que esses excessos não te trazem sabedoria. Eu não sei no que a pessoa ganha com isso, além de serotonina, que está produzindo, é claro, né, pela tarefa cumprida, mas de sabedoria. Então, sabedoria é você saber escolher o que você quer saber. Eu tenho que assistir ao jornal para ser uma pessoa bem informada? Tenho, mas eu posso escolher o que eu quero saber. Eu posso escolher no que eu vou me especializar. Eu posso escolher não saber tudo. Eu não sei tudo. Que bom que eu não sei tudo.
porque isso me dá a chance de escolher o que eu quero saber. Então, sabedoria também está ligada à escolha, né? Buscar, por exemplo, experiências saborosas. Então, você vai comer, o que a gente vê hoje, né? Principalmente nos grandes centros, né? Nas grandes metrópoles, pessoas num restaurante extremamente barulhento, todo mundo falando na hora da comida, se servindo no self-service. Você não para sentir o alimento, você não para comer em paz, com serenidade. Você está fazendo uma reunião e comendo ao mesmo tempo. Então, você não saboreia muitas vezes um copo d'água. Vou até aproveitar e molhar a garganta. Fazer a mesma coisa. Então, assim, você não para saborear um copo d'água, você não para saborear um prato, você não para saborear o momento. Eu percebo muito, e é só uma reflexão, não é uma crítica, que as pessoas estão o tempo todo postando coisas. Vai tomar um café, posta o café. Vai beber uma água, posta a água. Vai comer uma comida bonita num prato bonito, posta. E o quanto você saboreou esse momento? Que eu vou saborear lá olhando o que você postou. Bacana. Mas e você? Você parou? Teve uma vez, aconteceu um episódio comigo, que eu fui com uma amiga a uma churrascaria e ela não conseguiu comer. Ela só postou as fotos. Ela não conseguiu comer. E aí, em dado momento, a gente estava já terminando, né, as comidas todas e tal. E eu falei, você não vai comer? Ela, é verdade. Então, assim, ela saboreou mostrar para as pessoas, mas não saboreou estar ali conosco. E assim, e as pessoas não percebem isso. Além disso, né, a questão do sorriso. A gente tem até um bloco carnavalesco no Rio de Janeiro dizendo que simpatia é quase amor, né? Então, a ideia é, o seu sorriso faz diferença para você. Quando você está com a testa franzida, com a cara amarrada, de cabeça baixa, né? Você não tem essa expressão agradável. Então, o sorriso, ele atrai empatia, ele atrai sorriso também. Claro que você não vai ficar rindo o tempo todo, feito uma hiena, não é esse o exagero. Mas você ter uma expressão agradável faz com que as pessoas se atraiam por você. E a atração no sentido de engajar-se no que você está fazendo. Você vai fazer uma reunião sobre um assunto tenso e você começa com a sua expressão facial muito tensa, todo mundo sai dali tenso. E você fala, gente, é realmente desafiador, a gente vai ter um pedaço aí bem diferente para passar, mas nós vamos dar conta. Pronto. Você está falando de uma coisa difícil, mas está falando do que lá na frente vocês vão alcançar. Então, trabalhar o sorriso é importante. Por quê? Porque isso vai trazer ânimo, isso vai trazer sentimentos mais nobres, como, por exemplo, gostar daquilo que você faz. Isso vai trazer apreço seu pelas pessoas e vice-versa. Além das próprias amizades que nós precisamos, né? Você não precisa ser amiga, né, BFF das pessoas, mas ter uma relação afetuosa, né? E trazer proximidade. Então, essas condutas, comece a pensar em pessoas que são mais próximas a essas condutas, porque são elas que têm mais chances de terem o autoconhecimento maior. Porque o contrário disso são as condutas negativas, né? E aí uma pessoa com as condutas mais negativas, ela tem menos chance de se autoconhecer. Não estou dizendo que ela não vai conseguir, mas ela vai demandar mais tempo, vai ter que amadurecer mais, vai ter que trabalhar outras questões, né? Tem uma pessoa aqui que colocou uma coisa, Roberta, não sei se você viu, o Alex, falou assim, você poderia falar de adolescentes reclusos em seus quartos? Ele coloca sobre isso. Então, sobre adolescente, o adolescente ele perde a sua identidade. Ele era uma criança até 2 dias atrás, agora ele está na fase da adolescência, daqui a pouco ele vai ser um adulto daqui a 2 dias. Então é muito comum que o adolescente, quando não consegue lidar com essa transição, e é uma transição muito delicada, todos nós passamos por ela, tem gente que um pouquinho melhor, outras nem tanto, ele se recluse durante muito tempo. O que se pode fazer, se você tem adolescentes em casa, é dar esse espaço da reclusão, porque ele precisa, mas em algum momento você resgatar a presença dele. Por quê? Se você não resgata a presença dele ou a sua presença com ele, você vai perder essa história desse adolescente, você daqui a pouco não conhece mais esse adolescente. Então, talvez, para trazê-lo para perto, você precisa entender que jogos ele gosta de jogar, porque se ele está no quarto recluso, ele está fazendo alguma coisa, né? Que filmes ele gosta de ver. E talvez não sejam nem dos seus gostos, né? Talvez não sejam nem das suas apreciações, mas vale a pena você entrar nesse mundo para trazê-lo para o seu.
Então, muitos pais entram em conflitos com adolescentes, por quê? Primeiro que nós revisitamos a nossa própria adolescência. Quando você está com um adolescente em casa, você fica se lembrando da sua e pode ter sido muito difícil. E segundo, porque dá muito trabalho, e dá mesmo, você entrar nesse mundo dele. Então, que músicas ele ouve, que conjuntos ele gosta, que jogos ele gosta. Geralmente, se ele está recluso no quarto, ele lida muito com a questão da mídia, né? E principalmente, mostrar o seu interesse para que ele perceba que você está no mundo dele, mas você pode trazê-lo para o seu. E em um outro momento, você falar, olha, eu estou fazendo tal coisa, estou lendo tal livro, estou gostando de tal música, descobrir tal coisa e levar para ele. Então você pode começar um relacionamento afetivo com esse seu adolescente, que está muito próximo a você, a partir da referência dele, do mundo dele. E Sim. Pode ser que você descubra coisas até que também sejam do seu agrado, ou não, muito difícil, mas pode acontecer. E aí, o que vai acontecer? Se você conseguir uma proximidade social com ele, a possibilidade de estar perto dele, você pode abrir outras janelas para o emocional dele, porque ele está buscando, porque ele está querendo, e que de repente nem é um entendimento muito claro para ele. O adolescente sofre de choque de identidade nessa época. Tem coisas que ele está rejeitando da infância que ele não aceita mais, tem coisa da vida adulta que ele quer para ele, mas ele não sabe como fazer, e tem as emoções dele no meio disso tudo, que são os hormônios que mudam muito. Não sei Sim. se eu te respondi, não sei se ajudou, fala comigo se era mais ou menos isso que você estava buscando, Alex, por favor. Mas é um caminho, né? Um caminho do entendimento, de entrar no mundo dele. Eu tenho até uma pessoa que fala assim, entra no delírio dele, depois você leva ele para o seu. Ai, que legal. Sim, sou tetraplégico, fui baleado em combate e autoconhecimento salvou minha vida. Nossa, parabéns, que bom saber desse depoimento. Vamos fazer uma live juntas, amigo, depois deixe seu contato aqui pra gente. Vamos falar isso, você também é resiliente ainda, não sabe, ou se sabe não disse aqui. Porque resiliência é quando você entra numa situação muito trágica e sai dela melhor do que quando você entrou. Então, também tem traços aí de resiliência. Depois fala com a gente aqui no particular, você sabe quem é? Alex Favaro, acho que é Favaro. Depois fala com a gente, Alex. Bom, e aí, como é que você sabe que uma pessoa... Faço para ela. Assim, como é que eu sei que uma pessoa tem pouca inteligência emocional? Agora vem a hora da gente se olhar, hein? Ressentimento, raiva, impulsividade, agressividade o tempo todo, rancor. É uma pessoa resistente, é uma pessoa que acha que ela está certa o tempo todo, só ela tem razão. Se for chefe, então fica difícil para nós, então vamos trabalhar nossa liderança. Existem lideranças tóxicas, existem funcionários tóxicos. Então, quanto mais uma pessoa é densa, quanto mais uma pessoa é intensa negativamente, menos inteligência emocional ela tem, no quesito autoconhecimento. Sabe por quê? Para ela, os outros é que têm o problema, e não ela. Os outros é que são difíceis, e não ela. Entendi. Então, ela tem essas características, e ela acha que está todo mundo errado e só ela está certa. E ela pode desenvolver algumas doenças também, ó, depressão, ansiedade, desânimo, pode ter toque, enfim, uma série de sintomas emocionais advindos desses sentimentos menos favoráveis, né? Sim. E aí, respondi? Deu pra gente ver como é que tá o nosso autoconhecimento? Estamos na balança, meio lá, meio cá. Tem hora que eu sou ressentida, tem hora que eu sou mais agressiva, mas o importante é o quanto você é muito as condutas, né? Quanto mais... Eu acho que o se perceber assim é bacana. Isso. Porque você sabe, às vezes, quando você está exagerado em algumas situações, quando você se coloca e fala, caramba, nessa situação, não. Aqui eu escorreguei na casca de banana, né? Aqui eu escorreguei na casca de banana, mas aqui eu não escorreguei. Eu digo... Esse autoconhecimento. Não quer dizer que, você falou, né? Não quer dizer que uma pessoa calma o tempo todo. As pessoas acabam tendo essa oscilação, às vezes, de humor ou de um controle daquela emoção numa situação estressante, mas essa percepção, essa autopercepção de que aquilo ali não é o seu normal, né? Não faz toda a diferença. Exatamente. E outra coisa, o quanto mais eu sou condutas S, de serotonina, de bem-estar, de compreensão, de estado melhor, e quanto mais eu sou condutas R, esqueci de falar das condutas que são do R, né?
que são ruins, né, condutas ruins, e que liberam cortisol. E o cortisol é um neurotransmissor que ele é corrosivo, então ele faz mal para o teu organismo, né? Só para vocês terem uma ideia, não quero ser portadora de mais notícias, a cada 5 minutos de estresse, você tem 6 horas de baixa imunidade. Então você irritou, chateou, ficou 5 minutos falando, xingando, brigando, durante 6 horas o seu organismo está totalmente aberto e suscetível às doenças. Por isso que a conduta R, né, a conduta ruim, não é uma boa opção para nós, até para o nosso organismo, né? Porque é ele quem paga por isso, né? É você que vai ter hipertensão, é você que vai ter sinusite, rinite, né? É você que vai ter problemas gastrointestinais. Então, não é legal a gente trabalhar em cima dessa conduta aí do cortisol. E aí, continuando as 5 medidas, vamos para a segunda medida. A segunda medida trata do controle ou da gestão das emoções. Dá para controlar a emoção, gente? Em alguns momentos, talvez, né? E aí eu volto com esses 5 dedos de novo. Eu não falei lá na formação, mas eu fiz reflexologia palmar e podal, que é da medicina chinesa. Eu trabalho com naturopatia, com essas coisas todas zen aí. Eu sou psicóloga, mas hoje eu sou terapeuta holística integrativa. Tudo que possa nos ajudar a ter mais qualidade de vida, a viver uma vida mais leve, é o que a gente trabalha. Inclusive o livro trata disso. E aí tem aqui, nos 5 dedos da mão... Para lembrar, galera, você aproveita falando, quem está assistindo e quer ganhar o livro da Andrea ou a sessão de Little Coaching, é só colocar o nomezinho aqui nessa caixinha. Tem um ponto de interrogação, que é onde você coloca as suas perguntas. Coloca o seu nome ali, e aí no final da live a gente vai fazer sorteio. Então quem está assistindo... Vai lá, pessoal, coloca seu nome, né, lá na caixa de perguntas, que depois nós vamos fazer 2 sorteios. E aí, nas nossas mãos, né, nos 5 dedos, nós temos como trabalhar as nossas emoções, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Então, como é que você faz para dar conta das suas emoções? Primeiro, lá atrás, percebê-las. O que me irrita, o que me aborrece, o que me tira do sério, o que me faz ficar mais fortalecido, que tipo de comportamento do outro é meu. Mas quando essas emoções invadirem, né, nós temos 4 emoções primárias básicas, né? Amor, alegria, coragem e temos confiança. Então, e o oposto delas, né? Tristeza, raiva, medo e desconfiança. Mas são 4 emoções primárias. Essas emoções estão representadas nos nossos dedos. E quando você estiver sentindo uma delas, as negativas, é claro, você pode trabalhar com uma técnica de massagem podal, né? Da sua mão. Então, por exemplo, o nosso dedo polegar, depois posso mandar isso para o pessoal poder replicar ou então escrever para eles. O nosso dedo polegar, ele combate a ansiedade. Então, se eu perceber sintomas de ansiedade, estresse, aquele ataque cardíaco que dá na gente quando a gente fica nervosa, às vezes um suor que escorre sem você querer, o rubor do rosto, fica com o rosto vermelho. Você pega o seu polegar com a outra mão, tanto faz um ou outro, e você aperta por 1 a 2 minutos. Pega um cronômetrozinho, bota ali, e você segura e aperta de 1 a 2 minutos. Só fazer isso. Segurar e apertar de 1 a 2 minutos. Faz um polegar, depois faz o outro. Ninguém precisa ver, né? Você pode botar aqui embaixo sua mão quietinha e ó, só fazendo o aperto do polegar. Não precisa apertar forte a ponto de perder a circulação do dedo, nem fazer fraquinho, como se estivesse encostando. Então, médio. Ó, a força aqui da musculatura, um aperto médio. Relaxa a mão e aperta o seu polegar. Sim. E claro, enquanto isso, pode trabalhar a sua respiração. Uma respiração muito boa para você fazer enquanto você faz a ativação do polegar é você puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Estou lá segurando meu dedinho, boto um cronômetrozinho para marcar, para não ficar fazendo contagem. Respira, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Às vezes, respirar é tudo para você ter inteligência emocional. Nós quase não respiramos da maneira correta. E aí você fica mais estressado, você perde as estribeiras, você é impulsivo, simplesmente porque não respira. Então, polegar. Dedo indicador. Indicador combate o medo. Então, você pode usá-lo assim, ó, se você quiser deixar de uma maneira mais discreta, ou assim. Estou morrendo de medo, vou fazer uma prova, vou fazer uma reunião, estou nervoso com alguma coisa que está acontecendo, porque eu estou com muito medo. Então, você faz com o indicador.
Dedo, gente, adora esse dedo, mas não é o dedo feio, não. Mas olha que interessante, as pessoas fazem isso no trânsito que eu já vi. Esse dedo aqui é da raiva. É da raiva e da indignação. Deve ser. A sabedoria popular tem a sua, né? As ações populares têm a sua sabedoria. Então, esse aqui é o dedo da raiva. Estou com muita raiva. Então, eu posso segurar assim, pode fazer assim para os outros não, que é feio. Você pode segurar assim ou assim, né? E sempre os dois, né, para trabalhar. Os dois hemisférios. Então, esse dedo é o dedo da raiva. Nossa, que raiva. Estou assim, chorando de raiva. Trabalha essa emoção. Deixa esse choro sair, mas trabalha essa emoção, porque a raiva vai te levar à impulsividade. E, geralmente, raiva e agressividade andam juntos, raiva e mau humor andam juntos. Né? E se esse sentimento está sempre vindo em você, está descontrolado, pode ser que você perca depois aí a forma de trazê-lo de volta, né? Sim. E como eu falei, né, geralmente uma pessoa que tem muita raiva, muita agressividade, a pessoa muito grosseira, ela está sofrendo. E o sofrimento é tanto que ela está se defendendo e atacando o outro. Então, esse sofrimento é um sintoma de muita raiva. Sempre muita raiva tem a ver com sofrimento. Depois nós temos o anelar. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas pode segurar assim ou assim. Que ele vai trabalhar a tristeza. Então, assim, uma tristeza profunda, uma angústia. Acordei hoje, não sei o que aconteceu, não dormi bem à noite, tô me sentindo assim, down. É esse dedinho aqui. Trabalha a tristeza, né? Evitando a tristeza. Inclusive, você pode fazer os exercícios para evitar que esses sentimentos te invadam. Quando você tiver o sentimento, você faz e respira. 2 minutos, 1 a 2 minutos. Faz e respira. E quando você quiser fortalecer isso, eu sei que eu vou passar por uma situação que eu vou ficar muito nervosa, com muita raiva, então eu já trabalho antes, né? Tira os anéis, né, gente? A pessoa vende anel para live. Tira os anéis se você estiver usando, a aliança, no caso do dedo anelar, para poder fazer. E o dedo mínimo, ele é muito importante, ele trabalha a nossa segurança. Está insegura? Não sabe o que fazer? Está indecisa? Dedo mínimo. Indeciso, né? Dedo mínimo. E uma coisa que ajuda muito é você praticar isso. E depois de você praticar nos seus dedos, a palma da mão também tem um truquezinho. Você pega a sua palma da mão, faz uma leve massagem, vai no meio da palma da mão e segura de 1 a 2 minutos. Pode fechar as mãos também. E quando você faz isso, você trabalha calma e tranquilidade. Sim. Então, assim, na palma da sua mão, você ainda trabalha calma e tranquilidade. E, assim, são exercícios possíveis de serem feitos, principalmente para fazer a gestão das minhas emoções. Porque tem emoção que ela invade a gente sem a gente querer. E você precisa, em algum momento, dar conta disso, imagina, né? Eu estou notando muito nas suas falas, né? Essa percepção. A pessoa já se percebeu que ela está irritada, que ela está ansiosa. Então, precisa também ter pelo menos um mínimo de autoconhecimento para você saber qual é a emoção que está te invadindo, né? Sim. E uma pergunta boa. Da emoção, mas você precisa ter um pouquinho de autoconhecimento. E qual é a pergunta, Roberta? A pergunta é assim, mas por que eu estou desse jeito? Por que isso me irritou? Nossa, por que quando a pessoa está falando isso, estou sentindo isso? Você começa a perguntar para o cérebro e ele te responde. Ele vai te mostrar. Então, o que você tem que fazer é, mas por quê? Porque, vou dar aquele exemplo clássico dos congestionamentos da vida. A pessoa te fechou no trânsito, você evitou uma batida porque você freou bruscamente. Naquele momento, você sentiu muita raiva. E a sua tendência é xingar, meter o dedo na buzina, e depois chegar estressado, o doutor, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo, eu estava em tal lugar, a pessoa fez isso, fez aquilo. Aí, mas por que eu estou assim? Porque assim, eu consegui evitar um acidente, tá tudo bem, não aconteceu nada, o cara me irritou naquele momento, mas acabou. Então, quando você pergunta por que eu estou assim, a pergunta é por que eu estou assim? Por que isso está me irritando desse jeito? Por que esta pessoa faz isso? E aí esse porquê traz o autoconhecimento, no sentido de falar, peraí, eu tenho escolha. Não é ele que vai decidir isso não, isso quem decide sou eu. Né? Sim. Então, assim, você vai usar os dedos, se você puder, para trabalhar essas emoções. E o que é legal, né? Quando você está com alegria, você não precisa apertar dedo nenhum, né? Você vê que não tem alegria em dedo nenhum, né?
Quando tem felicidade, não tem dedo nenhum, não é mesmo? Quando você está com segurança, porque o contrário do medo é a segurança, não tem dedo nenhum. Por quê? Porque esses são sentimentos nobres que fazem você ter inteligência emocional. Então você não precisa ficar lá tentando desenvolver ou tentando não se deixar levar por aquele sentimento, né? Então, as emoções negativas é que tiram a nossa inteligência emocional. As positivas só reforçam, né? E aí, vamos só recapitular, né? Autoconhecimento, autogestão das emoções e automotivação, é o que nós vamos falar agora. Como é que eu faço para ter automotivação? Que às vezes as pessoas jogam um balde de água fria em cima da gente, né? Às vezes a gente sai de casa motivada, mas chega no trabalho já sem ela, né? Perdeu em algum lugar. Então, a automotivação tem a ver também com serotonina, mas principalmente com dopamina, que está aqui também nas nossas conexões cerebrais. Como é que eu faço para ter dopamina? Onde compra? É R$1,99, tem no Mercado Livre. Serotonina a gente consegue bastante. Inclusive, nós estamos sendo especialistas em viciar as pessoas em serotonina, né? Os jogos eletrônicos, os estímulos luminosos, tudo que a gente vê no Facebook, no Instagram, no Telegram e sei lá nos quantos grãs, são efeitos da própria serotonina. E como todo hormônio, ele tem que estar equilibrado. Serotonina demais também não faz bem à saúde. Mas ela pode ser buscada de uma forma mais natural. Então, serotonina, né? Agradecer todos os dias. Você quer ter automotivação? Primeira coisa que você vai fazer, você vai acordar de manhã, abrir os olhos, né? Que tem aquela piadinha. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Lembra dessa? Abre os olhos. Você vai beber um copo d'água em jejum. Todos os dias da sua vida, enquanto você existir aqui nesse planeta. Um copo d'água em jejum, todos os dias. Água natural, tá, gente? Na água de água gelada para não atacar a garganta, faringe, laringe. Um copo d'água todos os dias em jejum. Depois você toma banho, escova dente, meter a cabelo, se arruma. Bebe água em jejum. Isso vai trabalhar bastante o seu emocional. A segunda coisa que você vai fazer é agradecer. Existe uma egrégora chamada da gratidão. E toda vez que você passa para agradecer, e vamos usar os 5 dedos de novo, para não esquecer o número 5, toda vez que você agradece por 5 coisas, todos os dias, você libera muita serotonina de uma forma positiva, sem estar lá com estímulo luminoso, vendo foto, essa coisa toda. Então você tem que começar a fazer a egrégora da gratidão. Porque lembra que lá para ter autocontrole, você tem que ter serenidade, né? Então, começa antes, né? Então, começar a beber água em jejum, emagrece também, tá, gente? A propósito, para quem precisando perder peso. Água em jejum, não precisa botar limão, nada disso não. Só água em jejum, um copo d'água, e começar a agradecer. E começa a agradecer por 5 coisas, todos os dias da tua vida. Se você não puder escrever, que aí vira o diário da gratidão, que muita gente trabalha, faz lá no celular, anota no papel higiênico quando você estiver no banheiro, qualquer lugar. Faz o agradecimento, né? E esse agradecimento vai ser de coisas reais que acontecem com você. Sabe aquela coisa de você acordar e agradecer porque está respirando? Né? Porque abriu a janela e viu o sol, ou a chuva, enfim. Começa a buscar 5 motivos todos os dias para você. Mas é todo dia, e é de manhã. Não vale agradecer depois que você passou o dia inteiro, que você já escorregou em todas as cascas de banana. É antes. Uma outra coisa que você pode fazer, né? Ter um pouquinho mais de conexão com a natureza, né? Buscar aí o jeito do seu final de semana ser mais ligado à natureza, menos eletrônico. Eu estou fazendo um detox, acho linda essa palavra, está tão moderna, né? Eu estou fazendo um detox no final de semana. Eu comecei a trabalhar online na pandemia, nunca tinha trabalhado online, eu sou totalmente analógica, sou do tempo antigo, tudo presencial. E aí eu tenho que trabalhar online, mas eu, final de semana, sexta-feira, eu tiro a internet do meu celular. E só ligo na segunda-feira. É legal a vez. Mas eu aviso as pessoas, olha só, o celular serve para receber chamada, tá, gente? Quem quiser falar comigo vai ter que me ligar. Sim. Quem quiser falar comigo vai ter que me ligar. E as pessoas não ligam mais. Nesse nível, não acho que não. As pessoas não ligam mais. As pessoas não ligam. Então, assim, eu deixo o celular sem internet. Porque se ficar na internet, tem todas as redes sociais que você vai olhar, tem Instagram, não sei o quê. Eu faço um detox. Eu comecei a fazer esse detox, minha vida mudou, minha pele mudou, meu final de semana mudou. Então, assim, final de semana, quem precisar falar comigo, mesmo que seja um paciente, mesmo que seja uma coisa urgente, todo mundo tem meu número tem crédito, é infinito para ligação, tá tudo tranquilo, tem sinal, é só me ligar.
Nunca Sim. ninguém ligou ainda, mas se precisar, eu tô aqui, tá, gente? Então, e aí, eu tô fazendo esse detox e assim, tá sendo mágico na minha vida, porque você não percebe, né, o quanto essas coisas te dominam em alguns momentos. Uma outra coisa que a gente pode fazer para trabalhar a serotonina de uma forma legal, para ter automotivação, é puxar pela memória, os seus momentos bacanas que você vive, né? Quaisquer que sejam. Então, começou a ficar mais desmotivado com o teu chefe, com o teu trabalho, com aquele relatório que ninguém viu? Cara, e quanta coisa bacana eu fiz aqui que foi bacana, que foi reconhecido, que eu gostei de fazer. Então, começar a buscar as memórias positivas. Então, a Que eu psicologia... gostei de fazer, é bem bacana, né? É, que eu gostei de fazer. Eu gostei daquilo ali, então Você me faz essa pediu um motivação. roteirinho, lembra? Eu não tinha feito o roteirinho, eu peguei para fazer, eu botei uma corzinha, eu botei não sei o quê. É gostoso fazer. Então você vai fazer e vai trabalhar a sua serotonina. E a outra coisa que a gente precisa trabalhar para ter mais automotivação é a dopamina, né? Também não vende na lojinha de 99, não tem lá nos canais aí de ofertas de produtos. E a dopamina é dormir. Todo mundo tem que dormir de 6 a 8 horas por noite, tá, gente? Ó, certo? Vou precisar olhar mais nisso. A gente precisa, porque a higiene do sono é que vai trazer bem-estar durante o dia. Lembra que eu falei que a sociedade está vivendo um estresse crônico e que a gente está vendo situações absurdas na sociedade, às vezes até no trabalho, porque a nossa falta de sono adequado está nos transformando em pessoas que nós não reconhecemos. Então, assim, precisa dormir de 6 a 8 horas. Sei que tem gente que está fazendo faculdade, tem gente que acumula função, trabalho e casa. Tem momentos que você não consegue, mas começa a ter isso como meta. Você tem que dormir de 6 a 8 horas, né? Por dia, por noite, né? Porque é só quando você dorme que você refaz todos esses neurotransmissores que estão no seu cérebro. É só quando você dorme, entra no sono REM, que você retém na memória os conteúdos e os conhecimentos que você adquiriu. Então, assim, e lá na frente você vai evitar um monte de problema também físico, né? Tem aqui as carótidas, que são aquelas veias calibrosas que levam oxigênio para o cérebro, elas precisam de descanso para que esse oxigênio chegue na quantidade adequada, né? Então, nós precisamos dormir de verdade, deitar na cama e dormir. De preferência, sem televisão no quarto. Ó, que legal. Sem videogame no quarto. Não existe videogame, gente? Deve existir, né? Porque eu sou do tempo antigo, nem sei mais o que tem no quarto. Mas, enfim. Deixa eu aproveitar mais uma vez, lembrar a galera que está assistindo que vai ter um sorteio do livro e da sessão do livro. Então, se você quiser participar, coloca o seu nome aonde fica aqui destinado para as perguntas. A gente está com bastante espectador aqui na live, e aí pode ser que alguém ainda não tenha colocado o nome, então coloca numa caixinha aqui embaixo, né? Destinado para as perguntas, e você coloca o seu nome que a gente consegue fazer o sorteio no final. Já até estou colocando aqui os nomes da galera que está colocando para a gente usar o sorteador aqui no final da live. E aí, gente, quem ganhar um livro, depois vai fazer uma foto com o livro, ou faz uma selfie ou uma foto tirada por alguém para eu poder postar o livro, e quem ganhar a sessão, a gente faz um print da sessão para colocar lá. E aí, dopamina. Então, dopamina é como? Você tem que dormir. Gente, você tem que dormir. Você tem que desapegar e tem que dormir. Em algum momento você vai encontrar esse caminho, precisa dormir. A outra coisa é fazer alguma coisa, né, que traga para você diariamente alegria, satisfação, sei lá, que seja ouvir a sua música, dançar, ver o seu videozinho lá do TikTok, essas dancinhas que o povo faz, que são bacanas, que tem atividade física envolvida, inventa alguma coisa para você se sentir leve, se sentir bem, nem que seja cantarolar por aí, por onde você passa, né? E a outra coisa é comemorar as conquistas diárias. Então, assim, quando você fala de dopamina, além de dormir, além de fazer alguma coisa que você goste, e você tem que comemorar. Nós precisamos comemorar. Nós precisamos comemorar pequenas vitórias. Então, assim, pequenas vitórias no final de uma jornada viram grandes vitórias. Ninguém chega ao topo de uma escada sem começar pelo primeiro degrau. Então, a gente reclama muito, critica muito e comemora pouco. Então, assim, que bom que deu certo. Que deu certo o quê? Eu cheguei à hora certa, não atrasei hoje. Enfim, então começar a comemorar, mas comemorar com força, com vontade, fazer uhul, né? Para aquilo que é bacana. Porque vai fazer diferença, né? E você vai ter automotivação. E você acaba motivando as pessoas, né? Você não vai viver
como Poliana, né, brincando de jogo do contentamento. Mas quando você comemora pequenas vitórias, você está com dopamina a seu favor. Sim. Gente, querem fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Roberta? Alguma coisa, algum comentário que você queira trazer? Não, estou olhando aqui também se tem alguma pergunta, se a galera mandou bem. Não. Tá. Mas gostaram do sorteio, o negócio sorteio e botaram o nome. Que bom. Então, as 3 primeiras medidas estão aqui nas suas mãos, né? Autoconhecimento, gestão das suas emoções e automotivação. As próximas medidas que nós vamos falar, e lembra que a gente estava falando das medidas para ver se a pessoa tem ou não inteligência emocional? Então é assim que você vai vendo, né? Como é que está o autoconhecimento dela, como é que ela dá conta das emoções, como é que está a motivação dela. E aí a sua própria, você vai percebendo, eu acho que eu tenho mais, eu acho que eu tenho menos, acho que posso trabalhar mais isso. E o próximo quesito seria a empatia. A empatia é uma das medidas interpessoais e não intra. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, ou não, de não calçar as chinelas do outro. Então, quanto mais empatia você tiver, mais chance você tem de trabalhar a inteligência emocional. E empatia também envolve simpatia, né? Ser simpático, ser gentil, contrário de apatia e antipatia. Adoro essas palavras todas, parece um... Então, tem gente que é antipático, né? Sim. Que não é a pessoa simpática, tem gente que é apático. Então, quanto mais a pessoa vibrar nessa faixa, né, de antipatia e de apatia, menos empatia ela tem. Existe até teste para você testar, fazer para a tua empatia. E a gente tem uma doença chamada síndrome de Asperger, que é baixíssima empatia, que está dentro aí do aspecto autista. Então, tem que trabalhar a questão da empatia para você ser mais genuíno em se colocar no lugar do outro. E o que empatia gera? O que ela faz no nosso cérebro, né? Ela gera autoconfiança, ela gera confiança no outro. Empatia gera um clima mais agradável, cria, né, um clima mais agradável, se for um ambiente corporativo. Em casa, da mesma forma, quando você se coloca no lugar do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Voltando, por exemplo, aí do adolescente, quando eu falei, vai lá, vê o que ele está vendo, joga junto, descobre a música, o conjunto que gosta, etc. Tal, as roupas que gosta. Você está numa atitude empática, isso vai criar vínculo. E se criar vínculo, você consegue trazer para perto. Se não criar vínculo, não consegue, né? Ela facilita a empatia descobrir o que o outro pensa, o que o outro sente. E principalmente como você vai lidar com isso, né? Faz com que você toque a emoção das pessoas. Então você fala, nossa, eu compreendo o que está acontecendo com você. Eu consigo entender, eu consigo perceber. Então vem aqui pra gente vamos conversar sobre isso, né? E a empatia, ela cria o que tem de mais importante nos relacionamentos, que é o vínculo, né? Como é que a gente tem ao nosso lado pessoas que são muito parecidas conosco? Porque nós criamos empatia com elas, nós nos colocamos no lugar delas, elas se colocam no nosso. Então essa é a medida da interpessoal. A gente fala que eu não sei de quem é, mas dizem que é muito mais fácil a gente ser empático com quem parece conosco, né? Mas pode ser um exercício também fazer essa empatia com as pessoas que não são tão parecidas conosco, né? Nos colocar no lugar dela, como elas pensam, como elas agem. Sim. O sentimento, né, que gera no outro. Sim. E é um exercício para nós também, né? Porque sim, agradar a quem me agrada é fácil. Quero ver você agradar quem te desagrada, né? Isso é mais difícil. E aí, o que você libera quando você trabalha em empatia? Você libera endorfina e ocitocina. São 2 neurotransmissores também muito importantes para a nossa inteligência emocional. A endorfina, né? Praticar hábitos que sejam generosos. Então, você dá bom dia, cumprimentar as pessoas, falar com seu vizinho, aquele que você não gosta muito, mas você fala, dá bom dia, entrar no elevador e cumprimentar as pessoas, né? Isso tudo trabalha empatia. Sei lá, cair alguma coisa no chão e você pegar, independente da sua posição hierárquica, não jogar um lixo no lixo e servir de exemplo para outra, não, jogar um lixo no lixo e servir de exemplo para outra pessoa, né? Fazer coisas pelo outro, né? Ser generoso. Eu até digo que a endorfina, ela vem também quando você consegue ser indulgente, né? Eu poderia falar um desaforo, mas eu escolho não falar agora. Eu poderia falar uma ofensa, mas eu escolho não falar. Estou sendo indulgente, né? E a ocitocina
é bem legal, né? Porque trabalha o abraço, né? Abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, ter gestos de generosidade. Eu poderia não ajudar, mas eu quero te ajudar. Poderia não te emprestar, mas eu vou te emprestar. Então, isso vai liberar a ocitocina, que é tão importante. Tem uma lenda chinesa, né? Um dito, um popular chinês, que diz que 20 abraços por dia trazem boa saúde. E a ciência mostra isso, né? Que a ocitocina é liberada num abraço. E quanto tempo nós ficamos sem abraçar, sem poder abraçar? E como nós tivemos na sociedade diversos efeitos disso, né? Nós tivemos 30% mais de feminicídio durante a pandemia, 50% mais de divórcios na pandemia, sem contar todas as coisas sociais que foram acontecendo, né? Inclusive estamos vivendo uma guerra, né? Atualmente, não é a terceira, mas é uma guerra bem significativa. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo esse senso empático de se colocar no lugar do outro, de ver as razões do outro e de se aproximar e trazer para perto, e o embate está muito grande. Se nós pegamos as notícias, né, das grandes metrópoles, todo dia tem gente assassinando pessoas por motivo torpe, né? Uma cadeira do shopping que o outro sentou e eu queria, alguém que atravessou a rua, né? Alguém que atravessou a rua e ficou com o carro na faixa de pedestre, enfim, um lanche, enfim. E aí, por isso que eu falei do estresse crônico, né? Também nós não aprendemos a ter inteligência emocional, nós estamos exercitando isso como humanidade, e ao mesmo tempo as pessoas estão muito desgovernadas, né? Muito vibrando naquela faixa das condutas mais negativas, então tudo vira motivo para uma grande guerra. E às vezes o ambiente corporativo não está livre disso, né? Pessoas fazendo picuinhas umas com as outras, puxando o tapete, se posso prejudicar, por que eu vou ajudar? Se eu posso ter essa informação comigo, por que eu vou dividir com o outro? Né? Então, por isso que eu falei das relações tóxicas no trabalho, que ainda estão acontecendo e precisam ser curadas, né? Foi, gente, mais alguma coisa assim que vocês queiram perguntar? Tem algum comentário aí, Roberta? Não vi nenhum comentário. E a gente entraria na última medida, é isso? Manejar? A quinta medida, isso, manejar relacionamento. Então, assim, eu gosto muito de uma frase da Maddie Kuhn, que é uma ativista americana que lutou pelos direitos das mulheres. Ela fez um movimento das panteras cinzas, das mulheres trabalharem depois de 60 anos. Se tem alguma mulher aqui que ainda trabalha depois de 60 anos, agradeço a ela, porque era proibido. E ela conquistou esse direito desde que as mulheres quisessem fazer isso, né? E ela fala o seguinte: um dos motivos pelos quais nossa sociedade se tornou tão confusa é que estamos separados uns dos outros. E aí, o que é manejar relacionamento? É trazer as pessoas para perto, né? É trazer as pessoas para perto da boa convivência com você. E um conceito que eu gosto muito do Stephen Covey é o princípio 90-10. Não sei se vocês conhecem, mas ele diz o seguinte: apenas 10% do que acontece com você está fora do seu controle. Os outros 90% são controlados por você. Então, relacionamento é isso. Você não sabe o que vai vir do outro, o que ele vai falar, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer. Mas, segundo Stephen Covey, só 10% não tem controle. Os outros 90% é você que decide o que vai fazer com as reações que o outro tem e o que você vai ter diante delas. Então, o princípio 90-10 é isso. É como você maneja os relacionamentos. Você deixa que o outro tire a sua paz, tire a sua serenidade, você deixa que o outro fale coisas que te deixam com o coração acelerado, e aí você maneja como, de que maneira? Você vai ver o que você está sentindo diante daquilo e vai dar uma resposta diferente do esperado. Então, o princípio 90-10, ele diz o seguinte: 10% você não tem controle. Você não tem controle que alguém mandar falar um desaforo com você. Você não tem controle de você dar bom dia para uma pessoa e ela não responder. Você não tem controle de você chamar uma pessoa para conversar e a pessoa interpretar mal o que você disse. Não tem controle sobre isso. Agora, o que vai acontecer depois desta reação do outro, sim, você tem controle. E esses 90% são você que decide. E isso é manejar relacionamento. Ah, que bacana. Faz sentido, gente? Gostei bastante. E aí ele diz o seguinte: e como é que você maneja relacionamento? Ele diz que primeiro você tem que pensar em você, que é o autoconhecimento. Segundo, pensar no outro, que é a empatia. Terceiro, as palavras que você usa, se for um contato verbal. Quarto, a forma como você vai conduzir essas palavras. E o quinto, o momento.
Por isso que 90% está na sua mão. Sim, perfeito. E lembrando, né, que as pessoas jamais serão 100% iguais. Então, para cada um, tem um jeito de lidar com tudo isso. Sim. Você tem que saber manejar. Manejar, né, como aquele controle. Perfeito. Bem bacana. Então, medimos, com certeza. Emocional. Eu encerro novamente com o Gilbert Arland, que ele fala: quando um arqueiro erra um alvo, vai buscar o erro dentro de si mesmo e não no alvo. Se você não acerta o alvo, isso não é culpa do alvo. Para melhorar sua mira ou sua pontaria, melhore a si mesmo, busque aperfeiçoar. Que bacana. Perfeito. Vamos buscar o nosso aperfeiçoamento sempre. Sim, com certeza. Precisamos, né? Eu acho que a gente não... A gente melhora, né? A gente aperfeiçoa. Então, se eu acho que hoje a minha medida ela tá falha em alguns desses pontos, desses 5 pontos, eu tenho que buscar aperfeiçoamento, né? Não quer dizer que 100% das vezes a gente vai estar blindado a todas as situações, né? Mas esse faz parte da inteligência. Faz parte. Do autoconhecimento, de ganhar mais inteligência emocional. Acho que tudo que você pontuou e mostrou pra gente em dados, né, dá para realizar uma utopia. É possível. E tem muitas atitudes que são até simples, que se a gente começar a praticar, o resultado vem. Mas só a informação não resolve. Eu tenho que arregaçar a minha manga e botar a mão na massa, né? Com certeza. Se trabalhar, né? Se perceber. Ótimo. Vamos para o sorteio? Vamos embora. Bora lá, primeiro livro, pode ser? E aí, a pessoa que ganhar o livro, Roberto, tem que dar o endereço pra gente, né? Para poder mandar pelo correio. Autografado. A gente faz todo esse contato pós aí. Então, quem ainda não colocou o nome na caixinha lá de pergunta para participar do sorteio, ainda dá tempo. Vou dar o último minuto para fazer isso. É um livro sobre saúde emocional. E o artigo que eu trato fala sobre a sustentabilidade dos relacionamentos. Exatamente. E a sessão de Little Coaching, tá? Quem ganhar o livro precisa postar a foto com esse livro, a selfie, ou a foto com o livro na rede social. Ou quem sabe a gente entrega pessoalmente, vai que, né? Não sei. Alguém que você possa ter esse entregar pessoalmente. E a sessão de Little Coaching vai fazer um print aí dessa sessão para também aparecer nas redes sociais. Deixa eu ver aqui quem botou o nome aqui. Quem ainda não tinha colocado foi só uma, eu já coloquei aqui o nome dela. Maria. Posso sortear? Você quer sortear? Tem quantas pessoas aí? Me fala o número, você fala quantas pessoas tem, eu falo o número, que eu não estou vendo a lista. Eu não tenho acesso a essa lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 nomes. 8 nomes? Eu gosto do número par. Então já sabe. Então, vamos pedir 8. 8. As pessoas elas não sabem a ordem que elas estão aqui. Não sabem, A última pessoa que colocou o nome, né, que seria o número 8, é a Maria Carlos. Ela está assistindo aqui a gente. Ela acabou Maria Carlos é uma sortuda. Ela foi sorteada na live de ontem. Mentira! Meu Deus! Ela foi sorteada na live de ontem. Ela vai ganhar uma sessão com a Priscila Tisse. Então vamos fazer o livro para Maria Carlos. Gente, ela é muito sortuda. Que maneiro, que bacana. Foi ótimo. E ela mesmo. Maria Carlos é a última Então, pessoa. mandar o livro para você, deixa o endereço aqui pra gente. Autografado. E ontem eu ganhei uma sessão com a Priscila Tisse, que é uma terapeuta holística integrativa, e ela assistiu a live sobre as mães, né? Maternidade real no mundo atual. Ai, que bacana, que legal. Eu acho que é agora... mesmo, né? Com esse nome só pode ser. Maria Carlos, fala ser você. Oi, você de novo. E agora a gente tem o outro sorteio, que é a sessão de... Então vou fazer agora número ímpar. Número 1. Vamos ver qual é o número 1.
Quem ganhou, número 1, deixa eu até confirmar, porque eu anotei aqui, mas eu vou confirmar. É a Liliane Diniz. Foi a primeira a colocar o nomezinho dela aqui. Liliane Diniz. Eu não sei se ela ainda tá aqui na live, mas ela tava. Deixa eu dar uma olhadinha se ela ainda tá aqui assistindo a gente. Tá, sim, tá assistindo a gente. Liliane Diniz. Então, responde aqui se você viu, que você tá sorteada também. Você vai receber essa parte de Lira Coaching. Isso. Deixa eu mandar uns oizinhos aqui para umas pessoas que eu tô vendo. A Maria Carlos estava na live de ontem. Maria Helena, que é minha mãe. Beijo, mãe. Sua bênção. Que legal. Isabela Visoni tá aqui também. Beijo, Isabela. Deixa eu ver mais quem aí que eu não falei, né? E todo mundo que tá aqui também, muito obrigada pela presença, pela participação. Né? Isabela é aquela que me chama de mãe Nutella. Acho tão divertido isso. Então, a Liliane está agradecendo, Liliane. Que bom, que bom. Vamos marcar. Só passar o seu contato e a gente entra em contato para poder marcar. Com a gente por inbox ou direto com a Andréia pelo inbox. Então, seus dados que a gente faz essa ponte. A Maria Carlos também. Parabéns. Para a gente mandar o livro. Sortudésima. E quem está assistindo aí, eu acredito que também tenha sido presenteado com essa live. Que foi excelente, falamos de um assunto muito bom sobre as relações, sobre a autopercepção, sobre esse autoconhecimento, que a gente tanto busca, que a gente deve buscar. Eu acredito que buscar a inteligência emocional tem que ser um exercício diário, né? Sim, e como a gente luta com isso, né? Porque somos seres humanos, nós temos sentimentos desfavoráveis, tem alguns momentos que nós não damos conta, e é normal não dar conta. Mas o que é importante, né, é você insistir, porque não se chega ao topo de uma escada sem passar pelo primeiro degrau. Então, insistir nessa busca, né, nesse crescimento. A Liliane botou aqui: a live foi enriquecedora demais. Gratidão por compartilhar o conhecimento. Para todo mundo que assistiu e quem não conseguiu assistir a live completa, ela vai ficar salva aqui nos vídeos do Instagram, né, o antigo IGTV. Ela também vai para o formato podcast, lá no podcast da Assiste, e fica disponível também no YouTube. Então, quem tem até às vezes o YouTube Premium consegue assistir em qualquer lugar, né, colocar num fone de ouvido também, assistir. Aproveita o congestionamento para ver live. Exatamente. Então, dá para assistir o conteúdo depois. Quem não conseguiu pegar tudo, pode assistir depois a live em todos esses outros formatos, tá bom? Te agradeço. Agradecer muito o convite, tornar a falar da Cíntia, né? Que nos trouxe essa parceria maravilhosa que eu espero que perdure, né? Com certeza. O deputado Renato Zaca também, parceirão de sempre, né? Incentivador de sempre, não podemos deixar de falar. Sim. Em breve eu mando aí o nosso mimo da Assiste também para você. Espero poder te entregar até pessoalmente, tá bom? Sim, vamos ver se a gente faz isso. Por essa noite, por compartilhar tanto seu conhecimento, seus anos aí na estrada, de carreira, de missão, que eu acredito que é além da sua profissão. Sacerdócio, né? Sacerdócio. Exatamente. É verdade. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Namastê, gratidão. Os contatos que fizerem aqui conosco eu passo para vocês referente aos sorteados, tá bom? Tá ótimo, te agradeço muito. Vou compartilhar depois e aí você pode compartilhar nas suas redes também, tá bom, gente? Tá muito obrigada, uma boa noite a todos que assistiram. Ficamos por aqui com mais uma live do Clube do Conhecimento. Um abraço, uma boa noite. Até a próxima.